Eu sou Ed Renekiewicz e esse é o podcast do Conversas Pastorais. Você sabe que o Conversas Pastorais é um movimento de pastores, pastoras, lideranças comunitárias, e esse movimento tem um foco, que é a igreja local e a pastoralidade, a vida pastoral e a igreja local. E se você é igrejeiro, se você gosta de igreja, se você vive na igreja, se você é voluntário em trabalho de igreja, se você gosta de fazer a igreja acontecer, vive o dia a dia da igreja, e especialmente se você é pastor ou está se preparando para o ministério pastoral, essa conversa aqui é muito assim para você. E essa conversa, o podcast do Conversas Pastorais, é uma conversa entre pastores, é uma conversa a respeito das conversas que os pastores têm, é uma conversa que as pessoas têm com os pastores, mas as conversas que os pastores têm entre si também. Então conversas pastorais em aberto. E hoje o meu convidado e o convidado para essa conversa é um camarada muito, muito, muito especial e um amigo querido. E é bom a gente ter amigos e caminhar na vida pastoral em relações de amizade. Eu estou falando do Kenner Terra, pastor da Igreja Batista em Betânia, no Rio de Janeiro. E ele vai se apresentar melhor. Mas eu quero dar a você, Kenner, boas-vindas, dizer da minha alegria da gente poder conversar aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito inspirativa, muito inspiradora. Feliz demais ter você aqui nessa roda de conversa. Que alegria, Ed. Estar aqui é um prazer, participar, partilhar, sentar à mesa. Eu acompanho aqui o que tem sido produzido, os diálogos que são travados, construídos nesse espaço. Tenho acompanhado esse movimento, né? Esse movimento tão fundamental, tão importante, das conversas pastorais, e eu espero que a gente tenha um tempo aqui de conversa que produza frutos e bons frutos. Com certeza, que o Espírito de Deus nos guie, nos conduza, nos guie a toda a verdade. Amém. Amém. Começa falando um pouco sobre você, sua história, sua origem familiar, onde você nasceu, como é que é essa? Bom, eu sou capixaba, sou do Espírito Santo, de uma cidade chamada Aracruz, interior do Espírito Santo, perto de outras cidades conhecidíssimas como Ibiraçu, Fundão. Sou filho de um funcionário da Aracruz Celulose que trabalhou na mesma empresa há 45 anos. A minha mãe, descendente de italiana, o meu pai de origem indígena, então sou uma mistura aí de italiano, indígena. O Terra, inclusive, vem dessa mistura. Me converti à perspectiva evangélica em 2001. Você é o primeiro convertido da sua família? Foi uma coisa interessante isso, porque eu tinha uma tataravó que morreu com 106 anos. E ela era de uma cidade chamada Presidente Kennedy. E ela se converteu lá. E quem ministrava os cultos, eu o conheci anos depois no mestrado da Unesp. Olha só. O Tércio. Lembra do Tércio? Lembro. Então, o Tércio, ele era pastor, né? É pastor metodista, e ele servia uma igreja metodista em Presidente Kennedy, que na época tinha uma rua só, e lá tinha uma igreja meio pentecostal, que não tinha pastor, e o Tércio aproveitava e ajudava lá também. E lá estava a minha tataravó, né? E ela é evangélica, e foi a primeira figura assim, na nossa família que teve alguma relação com esse mundo evangélico. A família da minha mãe, muito católica, católicos fervorosos. A minha mãe, inclusive, quando se torna evangélica, ela leva as suas experiências católicas
para a fé evangélica. É tanto que, enquanto meu pai e eu entramos assim num radicalismo próprio de novo convertido, a minha mãe sempre foi muito equilibrada. Eu acho que por conta desse fervor católico que tornava a experiência religiosa já algo bem comum, o que não era próprio do meu pai nem de mim. Então, era uma família cristã, católica, típica do interior do Espírito Santo. E quando adolescente eu começo a me envolver com algumas coisas, aquele típico testemunho. A sua experiência mais remota, assim, a sua lembrança mais remota de um contato com a igreja evangélica é qual? Foi lá assim, com 16 anos. 16 anos. 16 anos. Eu enquanto adolescente, saio de casa, fujo de casa para envolver com banda e tal. Lá na época, na década de 90, assim... Envolver com banda ou banda? Bandas. Banda. Tipo hardcore, sei, era coisa de rock sei. E tal. E quando eu saio de casa, assim, minha mãe, meus pais ficam em desespero. E naquela época, assim, ou igreja... ou hardcore, então o mundo aquela coisa toda. E em 2001, não, finalzinho do ano 2000, início do ano de 2001, eu vou a um culto da Assembleia de Deus, numa igrejinha, num bairro lá, bairro pequeno, pouco, inclusive, asfaltado, assim, na terra de chão e tal, e o pessoal com pandeiro, sanfona. No primeiro momento, achei estranho, mas depois aquilo fez sentido para mim. E a partir daquele tempo, então, comecei a caminhar na fé evangélica, na Assembleia de Deus. Aí os meus pais foram também. Meu pai, minha mãe. Hoje meu pai continua na Assembleia de Deus, é um presbítero da Assembleia de Deus. A minha mãe é tesoureira há muitos anos de uma pequena congregação num bairro lá de Aracruz. E logo no primeiro ano assim de caminhada de fé, eu fui despertado com a vontade de estudar, fazer teologia. Aí nós tínhamos umas orações de adolescentes, eu novo convertido. Em uma dessas orações eu tive uma intuição, uma fala, alguém fala comigo algo assim que me toca profundamente sobre ministério pastoral, sobre pregar o evangelho e tal. E eu saio assim... Mas tipo o quê? Uma profecia. Uma profecia? Alguém falou com você, não é que você ouviu no seu coração ou ouviu... Aquelas experiências típicas de um espaço pentecostal, né? Alguém e deu uma palavra para você. Deu uma palavra, assim, né? E isso fez muito sentido para mim. E eu saí energizado. Aí eu perguntei, bom, o que eu tenho que fazer? O que é estudar teologia? Porque depois me explicaram. Não tinha noção do que era isso. E descobri um seminário que era da Assembleia de Deus, lá de Pindamonhangaba, o IBAD, sei. Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, de Pindamonhangaba. Raiz. Quer dizer, você é filho da Assembleia de Deus raiz, assim, da Igreja Evangélica raiz. Uma Assembleia de Deus numa rua não asfaltada. Exatamente. Uma comunidade pequena, anônima, onde a conversão acontece, o chamado, a vocação. Aquele limite da experiência estática, do empoderamento. Sim. Te leva assim aquela preocupação última, uma coisa profunda, foi o que eu vivi. Tá. E esse seminário foi fundado por duas figuras que marcaram muito a minha vida. De uma piedade, sabe? De uma experiência erudita, sabe? O pastor Colenda e a irmã Doris. O pastor Colenda falava alemão, latim, grego, era especialista em grego, mas extremamente piedoso, assim. Eles fundaram essa instituição juntos e viviam de ofertas. Então, tem uma história bonita, de uma experiência religiosa muito piedosa. Novamente, raiz. Eu lembro, olha só, daqui a pouco vamos começar a falar de experiências, né? Se falando de pentecostal, tem que falar de experiência. Eu lembro uma vez que no meio do seminário eu não tinha ainda aula com a Doris e eu estava muito angustiado porque eu não aguentava, assim, saudade, muito novo, queria ir embora. Eram aqueles seminários estilo americano, sabe? Cheio de regras e você morava lá e tal. Para ir em casa era uma burocracia danada. E eu estava assim, ponto a desistir, ir embora, não queria mais, estava muito mal, muito angustiado. Rapaz, a Doris entrou na sala
ela entrou, assim, eu não sei, como se fosse uma luz, sabe? Como se alguma coisa cósmica, assim, sabe? E aquilo, a presença dela me deu um ânimo, assim. Coisa assim, impressionante mesmo. Então, eu começo a estudar teologia nesse ambiente. Que bonito. Nesse ambiente, nesse espaço. E aí, com o tempo, a Doris vai adoecendo, não dá mais aula, o pastor Colenda também, e uma outra geração da família toma a frente do seminário, e o seminário vai tomando um outro rumo, assim. E eu estou ali no 3º ano. Aí eu começo a ler algumas coisas, aí leio um livro que me deixou muito, muito impactado, assim, me fez fazer reflexões profundas, O Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã. Sei. Incrível. Porque esse texto, né, o Erasmo de Roterdã, ele usa a linguagem típica da tradição grega de personalizar as figuras divinas, assim, né? A liberdade, o amor, e ele então personifica a loucura. Uhum. E a loucura vai intoxicando as pessoas, né? E eu fui lendo aquele negócio, eu falei, meu Deus, eu estou no meio de um bando de loucos aqui, porque o autoritarismo ele trata como loucura, aquele silogismo escolástico frio como loucura, a insensibilidade da religião como loucura, a hipocrisia como loucura. E para mim o seminário estava virando isso. Eu falei, quero sair daqui. Então, meio que o Erasmo me fez sair de lá. E eu falei, para onde eu vou? Eu quero fazer então uma teologia mais séria, entre gente, com pessoas mais preocupadas com uma formação, né, mais adequada. E aí você foi para onde? Eu descubro Seminário Batista do Sul. Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Você foi estudar na Tijuca? Fui estudar na Tijuca. Zerei. Recomecei, claro, é outra... Porque eles não aceitaram nada do currículo, Sério? nada. E chego no Seminário do Sul, começo porque lá, já no IBAD, nós não tínhamos hebraico, mas eu começo a estudar hebraico por conta própria, e só tinha grego no 3º ano, e eu já estudava por conta própria também. Nos nossos seminários batistas, grego e hebraico é no primeiro ano já. Que eu chego... Na primeira aula, lá uma aula inaugural, o camarada bota o texto em grego e explica. Eu falei, pronto. É aqui. Eu tô entre os camaradas que vão ter uma leitura mais equilibrada. Os batistas... sabe de nada, inocente. Eu fui descobrir isso. Não, eu vou descobrir isso muito depois. E ali eu recomeço. Então, minha graduação em teologia foram 7 anos. Os 2 do IBAD, 3 do IBAD e 4 do Seminário do Sul. Aí durante o Seminário do Sul, eu fico muito próximo de um professor, que é o Valtair Miranda, que já fazia o mestrado na UMESP, com Paulo Nogueira. Tá. Em Apocalipse, em Apocalíptica Judaica. E rola um congresso lá, o congresso do Grupo Orácula. Olha que doido isso aqui, né, cara? Outra experiência, assim. Será que no mundo acadêmico também tem espaço para experiência, né? Tem um livro, Um Lar para Quem Não Tem Casa, do John Eliot, que é uma análise sociológica da Epístola de 1 Pedro. Porque sempre os peregrinos... Povo da diáspora. Esse texto sempre foi lido como se estivesse referindo a... Somos peregrinos aqui na Terra e nós, na verdade, somos cidadãos dos céus. Esse John Eliot, e não só ele, mas um movimento de leitura sociológica da Bíblia, que vai influenciar, que vai ser usado aqui na América Latina depois, pelos biblistas latino-americanos, ele começa a perceber que aqueles 2 conceitos lá, né, paroikoi e parepidemoi, transeuntes ou residentes, estavam conectados a uma estrutura social da igreja. Então, vocês são peregrinos, por quê? São
pobres, pequenos comerciantes que andam pela Ásia e que na igreja encontram uma casa, a Oikos tu Cosmos, a Oikos tu Theos, é a casa de Deus. Então é a casa de Deus no sentido sociológico, histórico, Não peregrino, não peregrino como em Hebreus, é peregrino pelo mundo a caminho do céu. Não, é peregrino na história que tem uma casa que é a igreja na história. Eu estou lendo aquele texto e eu dormi, literalmente assim. Aí viu uma escada com os anjos que subiam e desciam. Quase isso. E como se eu tivesse lido assim, mas tem uma coisa apocalíptica no texto tal. Aí eu procurei, cara, não achei, eu procurei, eu falei, volta aí. Onde está? Ele falou, que é nisso? Não tem no texto. Eu falei, voltei, será que em 1 Pedro não tem aqui uma abertura para uma linguagem apocalíptica e tal? Ele falou, cara, escreve um texto sobre isso e apresenta lá no Grupo Oráculo. Cara, escrevi. Não concordo com nada que eu escrevi naquela época hoje, mas... É mesmo? Virou texto, depois eu publiquei, mas eu não usei o método histórico crítico e tal. E fui participar... Vamos falar sobre isso já, hein? Prepara aí. Tá. Porque eu fui... No Seminário do Sul eu aprendi exegese histórico-crítica. Sim. Né? E aí cheguei à conclusão que eram 2 epístolas petrinas, uma de uma época, outra de outra época, uma mais antiga sociológica, histórica, outra que inseria apocalíptica, judaica e tal. E apresentei isso no Grupo Oráculo, a quem estava lá, o Paulo Nogueira, que tinha acabado de escrever um texto sobre 1 Pedro, e depois do evento me procurou e disse assim, rapaz, você está pesquisando isso no mestrado? Eu falei, não, eu estou na graduação. Eu falei, já pensa em fazer um mestrado? Quero, tal. Vem para cá, tal. Terminei, então, olha que coisa doida, eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa no mestrado, fruto dessa experiência lá na biblioteca do Seminário do Sul. No dormido lá. Louco, né? Se isso foi coisa da minha cabeça, mas produziu esse negócio. É assim que Deus fala, com coisas da nossa cabeça. O Dallas Willard diz que Deus fala através de pensamentos e sentimentos que são nossos, mas não têm origem em nós. Perfeito. Eu acho que é isso. Pronto, você explicou muito bem o que significa isso para mim. Enfim, terminei a graduação no Seminário do Sul, comecei a tentar o mestrado na UMESP. E tive uma experiência muito bonita com Milton Schwantz. Sim. Estou sentado, esperando a minha hora para apresentar o projeto. Você passou por isso lá também, né? Você apresentava o projeto, aí estavam lá Paulo Nogueira, Archibald, lembra do Archibald? Sim. Biblista fantástico, morreu há pouco também. E o Milton chega, senta do meu lado, diz assim, meu filho, você vai estudar o quê? Não, primeiro, você vem da onde? Eu falei, eu venho do Espírito Santo. Você é de que igreja? Eu falei, sou da Assembleia de Deus, ainda era da Assembleia de Deus. Estudei no Seminário do Sul, sendo da Assembleia de Deus. Sim. Vai estudar o quê? Não é teologia sistemática não. Eu falei, não, é Bíblia. Que maravilha. Olha, os pentecostais estão precisando estudar a Bíblia. Olha. Porque eles precisam entender que a Bíblia não caiu do céu. E eles sabem no fundo disso. Eu gosto muito dos pentecostais. Sabe por quê? Os pentecostais me lembram muito os irmãos das religiões de matriz africana, o Milton dizendo. Milton Schwantz. Eu gosto de ir lá no terreiro e gosto de ir numa igreja pentecostal. E aí os seus olhos arregalaram-se? Eu fiquei assim, são irmãos, só que vivem brigando. É Esaú e Jacó. Eu fiquei assim assustado. Ele muito generoso, né? Ele entrou. Quando chega a minha vez, quem está lá sentado? O Milton. Aí o Archibald, Kenner, pode apresentar. O que você pretende pesquisar? Quando eu falei a primeira frase, o Milton, para. Paulo, você já arrumou a bolsa para esse menino? Não, né? Não precisa, tá ótimo o projeto dele. Olha a consciência do Milton, né? Quis nem saber o projeto. Ele entendeu que era importante a formação de Bíblia no espaço pentecostal. Então eu entrei no mestrado, na época, lá na UMESP. Depois de 2 anos, terminei. Aí tive minha primeira filha, que é a Beatriz. Depois disso, 1 ano depois, iniciei o doutorado e fiz uma transição do mundo pentecostal para a Igreja Batista. Isso em Petrópolis, com o pastor Juraci Bahia. Sim. Né? Que sempre foi um pastor muito conservador, assim, mas ao mesmo tempo muito consciente da questão da autonomia,
da liberdade de consciência do Batista. Batista, né? Batista. Batista raiz É um agora. Batista Você saiu raiz, da Assembleia de Deus raiz, pegou um Batista raiz. Batista raiz. É tanto que no colegiado dele estávamos. Tinha um cara chamado Billy Graham, o Juraci e o Alessandro Rocha. O Alessandro Rocha. Que mora no céu hoje, né? E você, quem conheceu o Alessandro Rocha, sabe que o Alessandro Rocha era um teólogo fantástico, assim. Enfim. Depois disso, eu fiz esse processo, me tornei um membro de uma igreja batista, um seminarista, ou na verdade um doutorando, porque eu passei no doutorado. E o doutorado foi aonde? Foi também na UMESP. Foi na UMESP, estudando ainda literatura do Segundo Templo, Novo Testamento. No mestrado eu estudei a coisa do espírito imundo, Pneuma Cartatum, né? Eu lembro que no dia, na minha defesa, um dia antes eu passei pelo Rio, dormi na casa de um pastor amigo, nós fomos num culto da igreja do Longini. Luiz Longini Neto. Que está lá no Rio agora lá com a gente, lá, tá se aproximando da igreja e tudo. Ah, que bom. Aí o Longini falou assim, irmãos, está aqui o Kenner, vai amanhã defender o mestrado, vamos orar por ele, vem cá, Kenner. Aí ele tirou o microfone assim, Kenner, qual que é o tema da tua dissertação? Eu falei, de vigilantes a Pneuma Cartatum, os espíritos imundos na tradição do Novo Testamento. Ele falou, como é que é, rapaz? Aí eu repeti. Aí na terceira vez que eu repeti, ele falou assim, irmão, eu não entendi nada. Ele vai ser especialista no diabo. É bem Longini mesmo. Aí o pessoal orou para o especialista do diabo. Então eu estudei isso no mestrado, no doutorado eu estudei o capítulo 9 do Apocalipse de João. Sim, aí foi o seu texto sobre Apocalipse. Foi sobre o Apocalipse. E a proposta foi pensar um referencial teórico, olha só, que rompesse com o método histórico crítico. Que aí por influência do Paulo Nogueira e da UMESP, eu tive acesso a um semioticista russo, né? Que trabalha com semiótica da cultura, chamado Yuri Lotman, sobre o qual falamos uma vez, né? E um pessoal da teoria da memória, a Laida e Jana Asman, que trabalham memória como narrativa. Narrativa não só coletiva, mas cultural, que naturalmente rompe qualquer perspectiva positivista, típica do método histórico crítico e do método histórico gramatical também. Aí a ideia foi pensar um referencial teórico que dialogasse essas duas coisas, uma leitura que considerasse a abertura do texto, a semiosfera como um lugar de textos que estão em encontros e desencontros, e etc. E tentar fazer isso com o Apocalipse de João, né? Então, deixa eu entrar nisso daí, Kenner, porque faz tempo que a minha intuição é que o problema do debate teológico no Brasil, o pouco que existe, infelizmente, ele tem como eixo central a questão hermenêutica. Eu acho que o grande problema das nossas questões é decidir a maneira como nós lemos a Bíblia. Desde que começamos a discutir a questão de gênero, e especialmente a questão da homoafetividade, da homossexualidade, eu tive essa profunda convicção de que o texto lido do jeito que está é inequívoco. Só existe saída para os temas consolidados, tanto na ética quanto na teologia fundamentalista, se você desenvolve uma outra perspectiva hermenêutica. A leitura literal, a leitura, como você usou, positivista, que trata esse texto, que faz equivalência entre a mera leitura do texto bíblico seguida da expressão "a palavra de Deus diz". Nós não vamos conseguir pastorear e dar respostas para a vida na complexidade da velocidade do nosso mundo e do nosso tempo. Então vamos falar um pouquinho sobre hermenêutica. Situa os nossos ouvintes sobre método histórico crítico e método histórico gramatical. Explica para nós, por favor. Alguns não concordarão com o que eu vou dizer aqui,
Tranquilo. Mas eu acho Aliás, não concordarão com toda a nossa conversa também. Mas o método histórico crítico e o método histórico gramatical, na verdade, esses nomes são expressões posteriores de formas de acesso ao texto. Você tem a Reforma Protestante, que é resultado de um trato com o texto também, né? Esse conhece somente a escritura, na verdade é somente um tipo de acesso à escritura. Você tem a presença, o surgimento da Renascença, o humanismo, volta às fontes, quer dizer, aí você tem a preocupação porque antes, no mundo medieval, você tinha lá os 4 níveis de sentido. O primeiro era o sentido literal, né? Então, esses humanistas cristãos, especialmente preocupados com a Bíblia, se preocupam com esse sentido simples do texto. E como que a gente acessa esse sentido simples? Você tem que olhar a gramática, a história, que é coisa da tradição grega, né? Coisa da retórica grega, né? Que está aí fervilhando nesses espaços do Ocidente. Essas perspectivas voltam, né, com a releitura de Aristóteles, etc. Então, isso que a gente chama de método histórico-gramatical, isso é um conceito posterior que a gente vai dar para esse olhar que se preocupa com a simplicidade do sentido do texto. Óbvio, quando você se preocupa com o texto, você naturalmente começa a perceber problemas do próprio texto. E com o surgimento da crítica racionalista, você não coloca em xeque mais somente a tradição, como um olhar gramatical e histórico pretendia, mas o próprio texto. Aí o conceito de história que vai surgindo nesse ambiente é um conceito de história que tem a ver com a realidade factual. Então eu preciso reconstruir historicamente e avaliar se é factual ou não esse texto. É daí que vai surgindo, claro, de forma muito plural, uma série de afirmações que são afirmações que muitos tratarão como negativas a respeito do texto. Aí você tem um método, né, gramatical, histórico, que afirma o texto, e um outro que está disposto a criticar a própria historicidade do texto a partir de um conceito de história que a modernidade produz. Uma modernidade racionalista, fincada no paradigma do sujeito, quer dizer, sujeito, método, objeto. Então, eu ser com a minha razão, não é? Eu alcanço de forma direta o sentido factual do passado, sem influenciar nesse processo. Então você tem, são filhos de uma mesma mãe. Eu falei isso outro dia lá no Twitter, o pessoal arrumou confusão comigo. Quer dizer, o método histórico-gramatical, esse método histórico-crítico, são filhos dessa modernidade, dessa ideia de um acesso direto ao texto. Uma confiança quase que absoluta na racionalidade. Perfeito. Como se houvesse uma abordagem ou uma aproximação do texto, uma aproximação racional do texto com a razão neutra. Perfeito. Ela não é influenciada por nada. A razão, entre aspas, pura e o texto puro. Né? E inclusive para o entorno do texto, né? Aí é que começa aquela confusão de essa tradição javista, tradição eloísta, perfeito. Esse texto aqui é pós-exílico, é pré-exílico, é do segundo tempo, não sei o quê, e por aí vai. Você chamando a crítica textual. Crítica, né? textual e a crítica literária. E a crítica literária, e aí é quando a gente traz para a interpretação do texto o universo de informações extra-texto. E uma inocente expectativa. Qual? De chegar à intenção real, original do redator ou do autor ou dos redatores. Que é aquela ideia, né, de que você tem que buscar o que os leitores originais entenderam quando leram. Por que isso é inocente? Não é uma escolha. Quer dizer, você não escolhe entre buscar esse sentido original ou entender que o texto é vivo. Não é uma escolha. O texto é assim. E nós somos assim.
em nós há uma centena de subjetividades que não há nenhum referencial teórico, nenhum método que consiga anular o que somos. Uhum. Então, quando a gente descobre o inconsciente, por exemplo, como que se dá conta de dominar a razão quando você descobre que esta razão não é detentora de tanto poder? Porque há coisas em nós, há profundidades em nós que não estão sob nosso controle. Uhum. Então, como que eu posso controlar as minhas subjetividades no acesso ao texto? E aqui nós temos um problema, acho que é um problema, acho que é uma coisa meio míope da modernidade, que é o seguinte: não é que essa seja a única forma de pensar o conceito razão, é um tipo de razão, é um tipo de racionalidade, que nós chamamos de racionalismo. Uhum. O racionalismo é um jeito limitado de pensar o lugar da razão, porque nós temos outras racionalidades. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, ó, o texto é aberto e há um sentido na intuição, há um sentido na experiência, há um sentido do corpo, há um sentido no encontro com o texto, eu não estou aqui entrando no ambiente da irracionalidade. Eu estou entrando no ambiente de uma outra racionalidade. Ou das múltiplas racionalidades. Que em diálogo entre si. Inclusive. É isso aí. Tem um cara, né, um francês chamado Michel Maffezoli, uhum. que ele trabalha um conceito que para mim é fundamental, que é a racio-vitalismo. O que é essa? É uma razão que é ligada à vida. É uma razão que tem espaço para a intuição, que tem espaço para o desejo, que tem espaço para o corpo. É uma razão, é um sistema racional que não é o mesmo sistema racionalista. Então, esses conjuntos de métodos aí, porque tanto o método histórico gramatical como o método histórico crítico, eles são formas de acesso ao texto, eles estão dentro desse paradigma, que é esse paradigma do sujeito, o paradigma racionalista. Alguém, especialmente um reformado, diria assim: não, mas os pais da igreja, os pais de Antioquia já se preocupavam com o sentido gramatical e a intenção do autor. Isso é um equívoco, porque a ideia de intenção do autor da modernidade, obviamente, não é a ideia de intenção do autor da patrística, é outra coisa. Inclusive lá havia um espaço significativo para metáfora, para alegoria, etc. Então isso é coisa da modernidade. São duas propostas metodológicas que acreditam na possibilidade de anular, né? Nós anulamos a nossa história, nós anulamos as nossas memórias, nós anulamos a nossa imaginação, nós anulamos as nossas potências, as nossas experiências e vamos ao texto e chegamos ao sentido original do texto, aquilo que o texto realmente quis dizer quando disse, e qualquer outra coisa que seja dita diferente disso tem que ser destruído, perseguido. E inclusive a ideia de que o texto tem apenas uma interpretação correta. Né, que você tem que chegar a essa, porque se você tem a pretensão de chegar à intenção original do autor e ao entendimento dos leitores originais, você só tem uma alternativa aí. Ou você acertou ou você errou. Né? Não existe, o texto não está vivo e não está aberto. Agora, isso não é canônico. Estranho, né? Porque isso não é canônico. Quando vamos pensar assim, uma hermenêutica canônica. Como que o Novo Testamento, como que a tradição neotestamentária interpretava a Bíblia hebraica? Como que Paulo interpretava a Bíblia hebraica? Tudo bem, mas Paulo é canônico. Ele tem a prerrogativa de interpretar. Você não, nem eu. Então, essa é a questão. E essa é a diferença que nós temos para os nossos irmãos do catolicismo, né? Nós não temos a tradição. O nosso texto ficou congelado. Inclusive a maneira como os fundamentalistas interpretam Coríntios 13, quando vieram o que é perfeito, onde o perfeito é o cânon bíblico. Eles interpretam assim, fechou no cânon. Pois é, né? Aí você tem, por exemplo, no início do século XX,
um cânon fechado, não um cânon, mas uma interpretação fechada sobre uma diversidade de textos, especialmente textos vinculados à questão dos carismas. Aí vem um grupo de negros e começam a dizer que não, que Atos 2 significa outra coisa. E que inclusive está acontecendo aqui na esquina. Aqui na esquina. Então vocês leram errado. Aí você tem um protestantismo estabelecido, que é uma leitura bonita que eles faziam, né? Porque essa leitura levava os protestantes a fazerem parte de movimentos racistas, a legitimarem a guerra. Tipo assim, uma leitura correta, linda, né? Que produzia morte. Exato. Então, essa leitura correta demoniza a leitura bíblica, né? Então, porque é o seguinte, né? Você faz essa leitura bíblica e diz que é a intenção original, mas a intenção original parece que ela tem cor, tem classe e tem origem. Ela é branca, ela é europeia e é da classe dominante, de uma intelectualidade dominante. Quer dizer, sem que eles se deem conta, eles estão projetando sobre o texto sua imagem e semelhança. A diferença é que estão chamando a sua imagem e semelhança da interpretação correta e da única interpretação possível. Então, assim, aí, ó. Essa ideia, né, de que o cânon fechou e que a interpretação correta é unívoca, não dá margem para que o texto pronunciado no seu tempo produza realidades que alteram o tempo em que ele foi escrito. Isto é, o Paulo escreve a respeito de gênero, de mulher, da condição da mulher na cultura, na realidade, e aquilo que ele escreve gera uma fenomenologia social que, se ele fosse escrever dali a 100 anos, ele escreveria outra coisa, diferente daquela que ele escreveu. Por quê? Porque aquilo que ele escreveu deu fruto e produziu uma outra coisa lá. E quando a gente quer buscar o sentido original da intenção do autor e da compreensão do leitor, você negligencia o que o Espírito Santo fez na história durante 2000 anos. É como se nada tivesse acontecido no mundo, nem como fruto do evangelho proclamado. É como se o mundo tivesse congelado lá. E o pior é que a gente acredita que somos capazes de reconstruir o mundo congelado lá, que a gente é capaz de daqui enxergar o que estava acontecendo lá. O que não é possível. Não é. Esse mundo é narrativa. Agora, assim, Ed, essa nossa conversa pode parecer que nós estamos dizendo assim, não, então quer dizer que qualquer coisa basta. Então, um camarada vem aqui e diz que dente de ouro está lá em Marcos 16. Também não é isso. Também não é isso, né? Tem uma frase que eu gosto muito do Humberto Eco, porque o Humberto Eco ele escreveu Obra Aberta, e o pessoal começou a dizer que ele estava colocando o texto como quase sem interpretação. Ou seja, não existe interpretação. Ou seja, porque o texto ele é tão aberto que você pode dizer qualquer coisa. Aí depois ele escreve interpretação e superinterpretação e diz assim, ó, é óbvio que o texto tem várias interpretações. Eu não nego que disse isso. Mas nem toda interpretação tem um final feliz. Então, qual que é o lugar para domesticar essa interpretação? Que a gente descobriu que ela é pulsante, é livre, é viva, porque o texto é vivo. Aí nós temos uma série de coisas, entre elas a ética. A discussão é ética, a vida, os contratos de vida, os contratos de vida comunitários, a comunidade é importante, né? O diálogo é importante, a história é importante, a tradição é importante. A tradição é importante, porque nos ajuda nesse processo. Então, assim, é mais do que uma inocência, eu acho. Às vezes tem a ver com perversidade. Porque eu preciso de um instrumento de poder para achatar as outras maneiras de interpretar um texto. E eu achato as outras maneiras dizendo, vocês interpretaram errado. Quem interpretou certo? Eu interpretei certo. Por que eu interpretei certo? Porque eu li o texto sem nenhum interesse. Porque eu li esse texto de maneira científica. Você tem esse cientificismo fundamentalista, tanto com os conservadores quanto os não conservadores.
Porque o fundamentalismo cientificista não pertence só à ala que usa o texto para impor uma tradição e um rito, etc. Mas também esse mesmo fundamentalismo está aqui na ideia, por exemplo, de que eu, usando o método histórico crítico, nesse processo de desconstrução do texto, eu estou descobrindo o verdadeiro sentido, história e formação desse texto. Então, assim, eu acho que o lugar comum desses dois métodos é esse racionalismo, que aí tem algumas pontas que vão saindo desse racionalismo. Poder, inocência, perversidade e violência, obviamente. Sem dúvida. E violência, obviamente. E se a gente faz a crítica dos métodos histórico-crítico, histórico-gramatical, a gente cai aonde? Boa. Qual a alternativa? Eu poderia falar assim, para hermenêutica pentecostal, não vou fazer isso não. Não vou fazer isso não. Vou fazer isso depois. Porque assim, você tem, com a crise da modernidade, né? O que a gente chama de... Alguns chamam de pós-modernidade, contemporaneidade. Para as pesquisas bíblicas eu gosto de chamar de período pós-crítico. Né? Ou período pós-virada linguística, ou pós-pensamento metafísico. Com isso, por conta das mudanças nas teorias literárias, nas teorias do discurso, nas teorias do texto, a exegese, né, as pesquisas bíblicas vão aprendendo, por exemplo, com a análise do discurso. Né? Você vai encontrar biblistas que vão utilizar a análise do discurso, que é uma proposta de compreensão da dinâmica do discurso na cultura. Então, mais do que o texto significa em seu sentido original, a análise do discurso está preocupada com a maneira como esse discurso produz sentido. Aí você tem gente como Miguel que vai falar do gênero discursivo, Bakhtin. O Bakhtin vai tratar a ideia de que um texto só tem sentido com outro texto, uma palavra só tem sentido com outra palavra. Ele tem uma frase conhecida, né, que ele diz assim: a estrutura mais básica de um signo é a sua interdiscursividade. Quer dizer, esse texto aqui está em diálogo não diretamente com o mundo real do passado imediato, mas em diálogo com tantos outros signos e textos para além da sua contemporaneidade. Então você não tem mais aquele contexto histórico, você tem um contexto discursivo. Aí, para além do sentido histórico, você tem o sentido do discurso. Um texto está entre outros textos. Não existe um discurso sem outro discurso. Então você tem a análise do discurso, você tem as teorias semióticas, né, que vão perceber o sentido numa rede de significados, esse sentido sempre aberto. Eu usei um desses, né, que é a semiótica da cultura. A semiótica da cultura diz assim, que o texto tem um espaço que só pode ser preenchido em contextos posteriores. Então, quanto mais o texto é lido, melhor, e não o contrário. Quer dizer, se a exegese tradicional está preocupada em limpar todas as leituras para chegar à leitura original... limpar todas as leituras posteriores. Exato. Eliminar a tradição. Exato, para chegar lá. Lá no original. Lottman vai dizer o seguinte: não. Existem profundidades nesse texto que eu só posso alcançar em outros lugares de leitura. Que lembra um pouquinho também o que a literatura vai chamar de estética da recepção, que é como esse texto é consumido na cultura. Aí a Bíblia deixa de ser uma Bíblia simplesmente de exegetas e se torna uma Bíblia da cultura. Então uma poetisa, quando ela recebe o texto bíblico, é um tipo de exegese, um quadro. Aí você vai perceber como o texto bíblico é recebido na arte. Isso é a estética da recepção. Ainda nas teorias literárias, você tem teorias narrativas como a narratologia, que eu gosto bastante, porque ela vai tratar o texto a partir das potências de sentido sobre o leitor. Como que a narrativa
E narrativa, não só o gênero narrativo, mas todo o texto, porque para a teoria narrativa, todo texto tem narratividade. Então você olha para o texto e avalia como ele diz o que diz. Ou seja, você não vai se preocupar se essa peça é desse contexto, se essa peça é do outro contexto. A própria narrativa cria temporalidades, contexto, uma história de Davi. Né? Você tem uma temporalidade na história de Davi. Você tem uma construção de realidade que a narrativa cria. Eu não quero saber se esse contexto criado pela narrativa é factual ou não. O conceito de história muda. Porque história não é aquilo que aconteceu no passado, simplesmente. História é narrativa. História é como o passado tem sido contado. Consumido e contado. Ou vem sendo contado. Então você tem a narratologia, as teorias narrativas. Quer dizer, são outras formas de acesso ao texto que, aliás, me parecem, Ed, mais apropriadas para uma caminhada pastoral. Porque se você é rigorosamente vinculado assim, ao método histórico crítico, na academia é bacana. Mas quando você chega numa comunidade e começa a desconstruir o texto, óbvio que quem prega num púlpito, ou quem ensina numa escola dominical, ou quem fala num espaço qualquer da igreja, não vai ficar, espero, né? Não vai ficar lá contando como chegou até onde chegou. Mas há sempre uma desconfiança de que esse cara não está colocando o texto no devido lugar, ou como se estivesse desqualificando o texto. Com as teorias narrativas, por exemplo, a gente deixa de lado essas discussões e vamos perguntar assim, o que esse texto significa? Mas não de qualquer maneira. Como que, do ponto de vista da sua estratégia narrativa, produz sentido? Antes de me perguntar se essa narrativa é javista, eloísta, que essas teorias também são teorias ultrapassadas, até quem trabalha com a história do Pentateuco sabe que isso é ultrapassado. Antes de perguntar, mas será que fez um milagre mesmo ou não fez? Será que o peixe engoliu o profeta ou não engoliu? Se Paulo foi no terceiro céu ou não? Quer dizer, a pergunta é, qual é o lugar disso na construção do como ele diz o que diz? E o que isso significa? Aí imagina um texto como o de Paulo, né? Você tem lá Paulo que vai ao terceiro céu. E aí nós temos uma rede de textos judaicos de gente que vai para o terceiro, quarto, tem um que vai até o 10º céu, que é o Testamento de Levi. Paulo está dentro dessa rede de textos. Quer dizer, ele está dizendo, eu cheguei ao ápice de uma experiência carismática e mesmo assim preservei a minha humildade de alguém que é ferido de Deus, tem lá um espinho e pede para que seja tirado e não é tirado, assim como os rabinos que fizeram essas viagens também tiveram algum ferimento. Eu não quero saber se Paulo foi ou não foi, se esse texto é posterior, se é inserção posterior. Eu quero saber o que esse texto significa na dinâmica interna do próprio texto e das suas relações textuais na cultura. Então, assim, ou seja, a vida para além do método histórico gramatical, método histórico crítico. E eu acho que mais apropriada, então, para uma comunidade de fé, para um trabalho pastoral. Então, e isso está dentro, de alguma maneira, Ed, desse teu incômodo que você colocou aqui. Quer dizer, poxa, eu pego esses textos literalmente, mas esses textos estão lá enfincados, né, no mundo do primeiro século. Como que isso vai dizer alguma coisa agora? Aí eu acho que essas teorias vão nos ajudar. Por quê? Porque elas vão admitir que as minhas experiências vividas nesse corpo que agora estou, que não é o corpo do primeiro século, me ajudam na construção dessa compreensão da narrativa. Então, o meu lugar de sofrimento agora, né, o meu lugar de dor agora, ou de prazeres, ou de medos agora, onde eu estou, se torna parte constituinte nessa reconstrução do sentido. Não há pretensão de achar que eu elimino isso. Porque eu descobri que eu não chego lá. E essa maneira de tratar o texto em diálogo com outros textos dentro da cultura, não só do seu tempo, mas do tempo entre o texto e nós, é muito importante, na minha percepção, muito interessante perceber como que ao longo da história o texto foi lido
recebido, apropriado e o que ele gerou. E como a história fez juízos sobre estas apropriações. A partir daquilo que a história viu que os textos geraram, ou que as interpretações dos textos geraram. Então, um exemplo que você deu, o sujeito, ele pega que o escravo, o servo, deve ser sujeito a seu senhor, ele perfila homens negros, faz a leitura literal e ele incendeia numa árvore um negro rebelde, dizendo que ele estava fazendo aquilo para dar o exemplo disciplinar para que a palavra de Deus fosse observada pelos demais escravos. Em nome da Bíblia. Então, isso é em nome da Bíblia. Quer dizer, então, uma apropriação do texto bíblico gerando um fato histórico que a própria história julgou o fato que a interpretação gerou. E não é possível que hoje, 2000 anos depois, nós não tenhamos a humildade de olhar o julgamento histórico que foi feito das abordagens teológicas. E isso é interessante, que nós, de tradição reformada, dizemos sola escritura. E isso queria dizer o quê? Que não ao magistério da igreja no mesmo status, na mesma estatura de autoridade da escritura. Mas não quer dizer sola escritura como se você fosse o homem de um livro só. Que com a Bíblia na mão, a Bíblia na mão e a iluminação do Espírito Santo, isso é suficiente para eu chegar à revelação. Não é. Não é, porque você aprisiona a revelação a um texto e você limita o horizonte de ação do Espírito ao texto. Você negligencia a vitalidade da igreja e você negligencia a dinâmica da história. Então, eu percebo que se nós não temos uma coragem de correr riscos para reler, ressignificar, reinterpretar, descartar interpretações feitas, nós vamos reproduzir os equívocos do passado e não vamos conseguir dar respostas ao nosso tempo, ao nosso mundo e aos nossos rebanhos hoje. Agora sim, eu não sei até que ponto isso seja possível. Em que sentido? Na realidade que nós estamos hoje, que eu penso assim, a igreja, as comunidades, como fazer isso? Eu tive um tempo que eu dizia, nós temos que fazer. Isso mesmo, temos que fazer. Mas como a gente faz isso? Né? Porque ao mesmo tempo essa argumentação nossa, que me coloco nela, né? Nossa, ela também abre as portas para a gente cretina usar isso. É como se essa ideia de que esse tipo de perspectiva, do ponto de vista geral, assim, para as igrejas e tal, isso me parece um pouco impossível. Então, como a gente faz? Eu acho que aqui entra o lugar da pastoralidade local. Por isso que eu acho que é tão importante essa coisa das conversas pastorais. Eu acho que aqui nesse porque se a interpretação dos textos e essas formas de interpretar tem a ver com afetividade e do ponto de vista da violência, afetividades negativas, sim, só é possível com outras afetividades. Sim, e no nosso caso pastoral, o afeto da solidariedade, da compaixão, da misericórdia, de olhar para a agonia, o sofrimento e a condição de vulnerabilidade ou de abuso sofrido das pessoas, e você tem que escolher o que você vai afirmar. A literalidade ou a leitura
tradicional ou a leitura cristalizada como essa leitura racionalista, e você vai usar a Bíblia para cometer uma nova violência a quem já está violentado, isso não é pastorear. Isso não é ser pastor, pastora, porque não existe pastoreio sem solidariedade e compaixão. E eu acho, Kenner, que esse não é possível, né? Porque gente cretina vai usar essa preocupação, esse encorajamento para a ousadia hermenêutica. Gente cretina vai usar, mas a história vai julgá-los também. A história vai julgá-los. E eu acho que uma outra coisa que a gente não tocou, você tocou, tangenciou quando você usou a questão do poder. O paralelo disso é controle. Se nós pastores e se nós lideranças religiosas, os pastoralistas, as pastoras, se nós não abrirmos mão da pretensão de controlar a vida alheia, nós não vamos pastorear. Pastorear não é controlar a vida dos outros. Pastorear não é desenvolver uma postura do tipo, eu sei o que é melhor para você, Kenner. Eu vou lhe dar aqui os limites dentro dos quais você deve ficar. Isso é uma violência humana, uma violência consciência. Isso é abusivo. E a grande questão que eu acho do nosso tempo é que nós fazemos e praticamos esses abusos com a Bíblia na mão. A gente faz isso em nome de Deus, em nome de uma interpretação correta. Então, você, mulher, não pode pregar na minha igreja, porque a palavra de Deus diz que você não pode. Eu estou fazendo isso para o seu bem, para evitar que você incorra numa rebeldia contra o Senhor da igreja. Perverso que você convence até as mulheres disso. Até as mulheres, elas vão defender esse negócio. Ou seja, você tem o poder de domesticar o corpo, inclusive o corpo da mulher, para que ela olhe para esse texto e chegue à mesma conclusão que você, de uma forma ou de outra. Agora, eu imagino então que um caminho bacana seria sempre o texto ceia, né? Texto partilha. Quer dizer, que é muito vinculado a essa coisa da virada linguística, do pensamento pós-metafísico, desse saber que é dialógico. Quer dizer, você tem uma Bíblia, essa Bíblia ela é comunitária, ela é resultado de uma série de memórias. E agora você chama para a mesa, chama para perto mais gente para ler com você. Chama mais gente para interpretar com. Claro que a nossa tradição, da tradição do púlpito, fonte de toda a verdade, isso é cômodo, né? E para quem quer dominar e poder, há uma só verdade que surge do texto. É ótimo. Então, mudando o paradigma, quer dizer, esse texto então é texto mesa. É texto mesa? Então, se é texto mesa, eu chamo para mesa gente de tudo quanto é jeito. Inclusive gente esquisita que comigo não comunga. E aí vamos ver no que vai dar. Quer dizer, vamos ver o que vai dar como. Mas na radicalidade do encontro, do diálogo. Isso quer dizer que vamos sentar numa mesa e está todo mundo na mesma altura. Né? O cara lá que tem umas perspectivas esquisitas, que você acha meio violenta. Esse aqui que está mais avançado do ponto de vista das questões de gênero. O outro que tem um conhecimento mínimo de formação de exegese. Aquela mulher que aprendeu que é submissa em casa e tem que ser submissa em casa. E aquela outra que compreendeu que tem direito de pregar também. Que isso é igreja também. Eu não sei se há alguma igreja que tem uma nota só. E colocar a Bíblia aqui no meio. E a gente partilhar esse negócio. As comunidades de base fizeram isso? Não sei. Porque também as comunidades de base tinham um mote, né? Era um mote histórico-social que determinava o que esse texto significaria. Eu estou pensando aqui numa coisa ainda mais aberta. Quer dizer, o risco desse texto, claro, minimamente instruído por alguns pontos básicos,
ser colocado na mesa como uma grande ceia e a gente partilhando comunitariamente. Então, o conceito de comunidade, partilha, diálogo se tornam fundamentais. Aí eu acho que a gente vence o poder, a autoridade, a verdade única, o sentido só, porque o próprio texto vai mostrar nesse diálogo que ele tem uma potência polissêmica que nós não damos conta. Sim, aí eu tenho pensado muito nessa questão desde essa experiência última da igreja com a polarização político-ideológica. Quais são os marcos de... Se é possível dizer assim, quais são os limites de pluralidade de uma comunidade? Né? Então, eu lembro de ter falado do púlpito. Eu falei, olha, aqui na IBAB você pode votar em A e em B, você só não pode ser racista. Aqui na minha igreja que eu colaboro, participo, nessa comunidade que eu vivo, você pode acreditar X ou Y, você só não pode cometer violência contra a mulher, você não pode bater em mulher dentro de casa. Então, assim, quais são os limites que nós utilizaríamos para convidar para essa mesa, dando vez e voz? A gente dá o microfone para quem? E se... vamos pegar o mesmo exemplo que você usou. O Paulo, ele está escrevendo que foi ao terceiro céu, mas ele sabe as narrativas e experiências rabínicas ao seu redor de caras que foram até o 10º céu. Mas ele não trouxe esse cara que foi ao 10º céu para a conversa, mas ele trouxe a experiência do cara que foi até... E o que eu quero dizer é o seguinte, eu não preciso necessariamente trazer para o Conversas Pastorais todo o degradê de interpretação do texto, mas dentro dos limites da conversa, essa conversa tem que acontecer levando em consideração as outras narrativas que não estão presentes na conversa. Isto é, que não tem um representante na conversa. Isso seria honesto. Eu saber que o fulano de tal pensa sobre esse texto algo completamente diferente do que eu penso. Enquanto eu converso aqui. Qual é o limite de conflitividade que eu vou trazer para essa mesa? Bom, eu acho que a própria comunidade dialogal ou dialógica, usando o termo aqui fora de lugar, obviamente, ela tem um processo de seleção natural. Talvez de seleção discursiva. Eu acredito muito nessa potência comunitária, qualquer que seja a igreja, ou conversas pastorais, ou uma mesa de amigos que saem para tomar um café e pensar a vida pastoral juntos. Eu imagino que esse espaço comunitário, ele tem um sistema interno que faz ele mesmo uma seleção natural. Porque alguns símbolos, alguns signos, algumas ideias, algumas metáforas, elas não farão parte disso aqui. Então, naturalmente, você vai selecionando, e de forma bem democrática, inclusive, os que vão fazendo parte dessa mesa. O que eu acho que não seria interessante é ir dizendo previamente quem senta e quem não senta. Porque se fizermos assim, é possível que a gente caia num outro equívoco. A gente vive na bolha. E pior, e caiamos no mesmo equívoco às avessas. Nos tornarmos fundamentalistas da nossa interpretação ou da nossa... Sim, esse é o risco. Então, nós temos um dilema hoje. E a maneira como eu tenho lidado com esse dilema a partir da minha experiência pastoral na minha comunidade que eu tentei durante muitos anos... eu acho que durante muitos anos, não, durante todo o meu ministério pastoral, esse é o meu 35º ano como pastor da IBAB, eu acho que 35 anos? 35 anos, eu completo em janeiro de 2024, 35 anos. Nesses 35 anos,
eu desenvolvi uma pastoralidade o mais plural que eu consegui. A partir de 2013 e com o recrudescimento de 2018, eu repensei essa questão da seguinte maneira: o corpo de Cristo é plural. E eu não posso dizer quem é corpo de Cristo e quem não é, baseado na afinidade confessional. Não posso. A igreja é de Jesus. Mas o corpo de Cristo, na sua expressão histórica, sociológica, localizado, ele, embora sendo plural, terá uma identidade determinante, que será resultado do conjunto de pessoas que compõem a governança dessa comunidade. Então, falando um português mais claro, se eu tivesse estudado em Dallas, no Texas, ou se eu tivesse estudado e sido formado dentro da escola bíblica teológica da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, a IBAB teria uma identidade diferente da identidade que ela tem, porque eu fui formado a partir da influência da teologia latino-americana. E eu não vejo nada errado nisso. Nós temos uma identidade. São bem-vindos todos aqueles que sentam-se à nossa mesa, mas nós temos uma identidade. Sem julgamento, sem exclusão, mas nós temos uma identidade. Eu estava recentemente num pequeno grupo da nossa igreja, eles disseram textualmente, eles citaram nomes, né? Pastor, por que você não traz o fulano na IBAB? Eu falei, nunca. Eu não vou trazer. A pessoa que vai ouvir o podcast, fala o nome. Fala o nome. Aí tá vendo como você também é autoritário? Não é uma questão de autoridade, é uma questão de identidade. E eu acho que esse é um debate importante no nosso Brasil. E quando nós estamos aqui falando dentro de um movimento chamado Conversas Pastorais, o quanto nós vamos abrir o microfone para essas conversas? Nós vamos dar voz para quem? Essa é uma preocupação que, sim, é legítima, que nós não vamos ficar na bolha e temos que tomar cuidado para não ficarmos na bolha, para não sermos autoritários e fundamentalistas com a nossa própria... As avessas, né? Cometermos o mesmo pecado de espelhamento contra aquilo que estamos reagindo. Mas também saber quais são os horizontes. Eu gosto sempre de citar essa história que quando eu era do corpo docente da Faculdade Batista aqui em São Paulo, eu escrevi um artigo que o diretor da escola não gostou e pediu para o professor Dr. Richard Sturz, na época, avaliar. E ele disse, sim, o artigo não é dos mais ortodoxos, mas está dentro dos limites toleráveis de divergência, porque concordam com o autor os seguintes teólogos. E eu gosto dessa ideia de limites toleráveis de divergência. Eu acho que existem limites que não são toleráveis. Você passou de uma linha, eu não trago você para a minha mesa, você é objeto de missão, você não é parceiro de missão. Você não é companheiro de viagem. Você é alguém a ser alcançado com a luz do Evangelho. E isso eu acho que é uma questão de afirmação de identidade e de convicção. Reaja. Perfeito. Agora, pensando aqui em teoria de identidade. Tá. Quando nós falamos de teoria de identidade, assim, nós acreditávamos durante um tempo que identidade era rígida. Né? Ou brasileiro, ou judeu. E a gente percebe, assim, pelo menos a gente, não posso me colocar entre esses, eu sou mais leitor deles do que parte deles, né? Com as discussões mais modernas sobre antropologia cultural e que tem uma influência dessas coisas que nós falamos em relação à Bíblia, tá no mesmo lugar. Eles vão entender a identidade como uma construção fluida.
situacional. Uhum. O que significa na prática? É assim, existem coisas na identidade daquele grupo, aqui pensando em identidade étnica, que dependendo do contexto e de certas situações, elas estarão muito próximas de outros grupos étnicos. E é possível que num outro momento, em outro espaço, isso seja impossível de ser antagônico. Então, assim, talvez a gente tenha que pensar essa coisa da identidade evangélica, né? Que é mais ou menos isso. Isso aqui é evangélico, isso aqui não. Então ele não senta na mesa, ele tem que ser alvo da nossa missão. A partir de uma perspectiva de uma identidade fluida. Ok. Que até essas coisas básicas, mínimas, elas também são fluidas. Uhum. Porque eu não sei se eu estou sendo pós-linguista demais aqui. Eu sei que existem umas coisas mínimas, mas mesmo essas coisas mínimas, dependendo do lugar onde nos encontramos com o outro, a gente pode reavaliar se essas coisas mínimas não estão lá e aqui também. Porque é possível que certos grupos não estejam aptos a essa mesa das coisas mínimas agora, ou da forma como eu vejo agora. E que em outros encontros, em outros espaços, em outras conjunturas, isso mude. Eu lembro, em 2018, que havia negócio de conservador, progressista e tal. E tinha um grupo, especialmente aqui, que discutia a questão de negritude. E eu costumo estar sentando lá de cá, lá de lá, sento, converso. E era interessante que havia um grupo assim que odiava, porque olhava para o outro e dizia, olha, isso aqui não é cristão. O cara colocou em xeque isso, e já não coloca... Esse cara não está mais no espaço do cristianismo, ele não é mais cristão. É alguma coisa, mas não é mais cristão, porque esse ponto e esse ponto aqui são fundamentais. Aí tem essa questão política de 2018, seríssima, a igreja toda entra numa disputa de narrativas, e aquele grupo que olhava para o grupo A, que olhava para o grupo B, e percebia que não haveria possibilidade de conciliação, porque era inconciliável. Inconciliável. Mas no contexto dos desafios políticos de 2018, um deles disse assim para mim, eu acho que vou chamar fulano de tal para conversar, porque agora eu acho que aqui a gente tem coisa em comum que a fé cristã nos convida a enfrentar. Ok, eu acho que a gente pode falar então... Talvez. Entendeu assim? Eu entendi, concordo muito, entendo, mas eu já colocaria isso daí, Kenner, talvez no campo da sabedoria e da humildade estratégica. Perfeito. Do processo da missão. O Francis Schaeffer tem aquele conceito da cobeligerância, de que nós dois somos completamente diferentes. Você é A, eu sou B, mas nós dois queremos asfaltar a nossa rua. Perfeito. Então a gente se junta para conseguir essa vitória aí. Ou a gente se une contra um inimigo comum e depois a gente se separa de novo quando aquele inimigo estiver derrotado. Enfim, eu acho isso. Mas também uma coisa que eu tenho refletido ultimamente, e estou pensando na minha experiência de pastor local, de uma igreja local, a IBAB. Se nós não podemos aprender com a nave-mãe a diferença dos carismas. Todos nós somos da mesma igreja, mas eu sou beneditino, você é franciscano, ele é jesuíta, perfeito, ele é vicentino. Ele ali é movimento carismático Canção Nova. Eu sou teólogo da libertação, eu sou Opus Dei, mas somos a mesma igreja. Mas então, assim, olha, nós temos carismas diferentes, nós temos vocações, nós temos o que eu chamei de identidade, eu acho que eu colocaria do lado também, talvez, carismas diferentes.
que a gente Que pode celebrar. Distribui? Que o próprio Espírito distribui. Então há Espírito distribuindo... Perfeitamente. Aí sim, eu gosto. E aí o que eu acho que é o pecado que a gente comete é quando eu tenho uma identidade ou um carisma comunitário. Por exemplo, a sua igreja é mais voltada para a educação, a minha igreja é mais voltada para a expansão missionária. Sabe? Aí você vem aqui ficar dizendo, para com expansão missionária, vamos educar, sabe? Aí o que é ruim é quando a gente fica criticando o carisma do outro como se o único caminho de fidelidade a Deus nesse tempo fosse a reprodução do meu carisma. Perfeito. Não tem humildade, não tem celebração da multiforme sabedoria de Deus. Mas, para fechar esse bloco aqui, você acha que o nosso maior risco nesse momento, para conversas pastorais que seja, é ficarmos na bolha ou abrirmos demais o leque? Eu tenho mais medo da bolha. Da bolha. O maior desafio é prestar atenção, quer dizer, é melhor pecar. É melhor se arriscar. É melhor se arriscar. Conversando demais do que estreitando demais o diálogo. O medo do outro é um risco maior. De onde eu falo isso? Eu falo da minha experiência acadêmica. Porque assim, e não estou falando aqui com nenhum orgulho no sentido assim, estou me colocando no lugar de erudito, não é isso não. Na minha caminhada de formação acadêmica e de vida acadêmica e em diálogo com a igreja, o que eu percebia é que o espaço acadêmico era um espaço tão bolha, assim, eu vou falar isso, mas sei que o pessoal vai ficar chateado comigo, tão bolha que às vezes chega no nível de um cinismo, sabe? Um cinismo com erudição, de um teatro, de uns ritos pobres que eu finjo que você entendeu o que eu disse e você finge que entendeu, e no final todos nós saímos daqui como grandes especialistas numa coisa que só nós três sabemos, e que no final, no fundo, a gente sabe muito pouco e voltamos para nossa vida cotidiana e aquilo não tem sentido. Não reverbera, não transborda, não afeta. Então, assim, quem me salvou foi a comunidade. Quem me salvou foi gente que não pertencia a essa bolha e que ria dessa bolha e que estava fazendo coisa muito séria, muito importante, muito relevante, sem ter o mínimo dos instrumentos que nós temos lá. Então, à luz da minha experiência, eu acho que o risco da bolha é pior. Então, concordamos em trazer um valor para o Conversas Pastorais. O medo do outro é o maior risco. A exclusão bom, com aspas ou sem aspas, Deus que me perdoe, é melhor pecar incluindo do que pecar excluindo. Isso deve ser um valor. Deve ser um valor. Eu não rejeito, claro, tem agenda, essas coisas todas, mas eu não rejeito nenhum convite. Claro. E ter recebido alguns convites que alguns amigos têm me ligado. Por que você vai lá e meio que criticando Na assim? minha igreja. Outro dia eu estava com os jovens, porque lá em Betânia temos uma galera um pouco mais arejada, assim, né? E eles viram um cartaz lá. Falei, pastor, o que você vai fazer nesse lugar aí e tal? Eu falei, me chamaram, eu vou. Mas por que você vai? Porque eu quero falar e quero ouvir. E de verdade, acredito mesmo que você tocado como já fui tocado por eles, Mas isso quer dizer que eu vou vender minha alma, que agora... Não, simplesmente eu vou afinar aquilo que para mim é importante. Eu vou dar mais beleza, dar mais cor, dar mais tom. Vou aprender, Perfeito, Deus te abençoe, você é um bem-aventurado, que esse seu tempo aí se prolongue ao máximo.
Eu já estou numa outra fase. Estou na fase que nem me convidam e os que eu convido dizem que não podem vir porque não pega bem. Mas eu preciso até pedir ao Espírito de Deus que me mostre se eu mesmo não construir esse cenário. E o Conversas Pastorais justamente quer ser um outro cenário. Ótimo. Um cenário de inclusão e não de exclusão. Um cenário de diálogo, de conversa, para a gente construir respostas que não estão prontas para as pessoas que nós pastoreamos hoje. Perfeito. Kenner, um ping-pong para fechar? Você que é o chefe aí. Um livro. Elogio da Loucura. Elogio da Loucura, Erasmo de Roterdã. Pensando no começo da nossa conversa, e Os Viventes, do Nejar. Do Nejar. Que é essa fase agora minha. Essa fase sua. Os Viventes, do Nejar, Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã. Um texto bíblico do seu coração, assim. Atos 2. Pentecostes, especificamente. Não, Atos 2 por quê? Atos 2 por conta da pentecostalidade. Quer dizer, um lugar comum. Mais do que um texto importante para um movimento historicamente estabelecido que são os pentecostalismos, mas penso ali como uma pentecostalidade. Quer dizer, é um lugar comum para onde convergem uma diversidade de experiências cristãs que entendem que a vida do Espírito é o que faz da igreja algo mais do que qualquer outro movimento. Então essa pentecostalidade não... os pentecostais não são donos disso. A pentecostalidade é o que faz da igreja igreja. Então você tem batistas, luteranos, anglicanos, etíopes, presbiterianos, etc., que ao encontrarem-se nesse lugar da pentecostalidade podem produzir, por exemplo, as maravilhas de Deus e não o contrário. Né? Podem se abrir para aquilo que é o mistério, né? O áfino lá do texto, de repente. Quer dizer, o mundo e a experiência de Deus representam muito mais do que a gente pode prever. Quer dizer, o novo, o outro, aquilo que está para além do nosso domínio. Ou seja, isso que é o típico da igreja. A gente pode ter vários projetos de esfera pública, entende? A gente pode ter a compreensão das tramas sociais e descer até as estruturas mais profundas para resolvê-las, mas no final chegar à conclusão que é um mistério que nos escapa que produz isso. Então, essa coisa da... O Pentecostes, o Espírito Santo. Essa oicumênia, essa casa comum da pentecostalidade. Por isso que eu gosto de Atos 2. Tá bom, complete a frase: pastorear é... amar. A primeira coisa que lhe vem à mente, ao coração, ao ouvir a expressão igreja evangélica? Dor. Igreja evangélica, dor. Brasileira? Dor. Fale mais sobre isso. Dor porque a gente... Quando eu chego na igreja... Deixou de ser ping-pong, né? Agora. Porque quando você ama alguma coisa, assim... Quando você ama alguma coisa... e você percebe que tem coisas nisso que você ama que é contrário ao que você entende que é um caminho mais louvável, adequado, de vida. Isso dói. É igual alguém que você percebe num caminho ruim e dói ver. Você é pai, né? Tá aqui. Fernando, o Kevin estava aqui também. Eu tenho uma filha, né? A Beatriz, eu tenho um filho, o Roger e a Gabi. Claro que a igreja não é minha filha, não é isso, mas eu estou tentando fazer uma comparação daquilo que amamos. Você sofre quando percebe que talvez alguma coisa está na tendência da personalidade que parece que você não vai conseguir ajudar. Não sei se você já viveu isso. Então, quando eu olho a igreja evangélica brasileira assim, por mais que eu a ame,
E quando estava lá, prestes a entender que o meu lugar era só na academia, longe da igreja, e um amor mais forte do que eu pudesse imaginar dissesse, não, eu acredito na igreja. Quer dizer, e quando eu vejo as escolhas que essa igreja brasileira faz, eu não falo assim, eu não sou mais evangélico, sabe, Ed? Eu não falo isso. Eu sou evangélico. Eu sou evangélico. Ponto. E dói ser evangélico brasileiro. Dor. Por conta do que a igreja me parece que tem produzido, é como se estivesse cega mesmo, assim, sabe? Pô, mas que arrogância essa tua, né? Você então é esclarecido. Não é só, não sei, não é isso. É uma questão da sua experiência com Deus gera dor no seu coração. Um sonho por realizar. Não sei. Fale alguma coisa do Kenner, que não é o teólogo Kenner, o pastor Kenner, o homem público Kenner. Fale alguma coisa do Kenner. Eu gosto de ficar em silêncio com os meus filhos. Ah, que lindo. Eu gosto de estar em casa e não falar nada, eu só vê-los fazendo barulho, a Gabi está começando agora a fazer os primeiros barulhinhos assim, né? Então, para mim é uma experiência muito profunda estar ali sentado então, em você silêncio. Tem 3 filhos. 3 filhos em silêncio. E outra coisa também que não... Eu acho que é público também, sei lá. O meu afeto profundo ao Botafogo. Não acredito. Tem essa ainda? Tem essa. Poxa vida, tava indo tão bem. O Kenner, sabe que uma vez eu perguntei para minha filha qual era o máximo da intimidade e ela não pensou e respondeu o silêncio. Olha que legal, cara. Olha que legal. Foi. E então fecha aí, dá um tchau. Muito obrigado. É uma honra esse bate-papo. E saio dessa conversa muito, muito comovido, assim, sabe? E falei coisas e refleti coisas que eu não considerava, sabe? É isso, né? A conversa Conversa é isso. Hein? Nos faz perceber coisas que antes nós não sabíamos porque somos interpelados por perguntas que não tínhamos. Então, quer dizer... É recíproco. Eu fico muito feliz por esse espaço, por esse movimento, pelo Conversas Pastorais. Eu acho que é essa terceira margem do rio, né? Esse terceiro lugar que eu vejo com muita potência para ser um lugar saudável. Amém. De comunhão, que vença essa crise aí, A versus B. Amém. E ao mesmo tempo um lugar muito potente para que o Espírito haja, assim. Então, muito obrigado por esse bate-papo, obrigado por estar aqui. Não, eu agradeço muito você estar aqui e você estar no meio dessas conversas pastorais e ser um companheiro de caminhada e de jornada. E como você usou, estar à mesa da ceia, das conversas pastorais que acontecem aqui em tantos lugares pelo nosso Brasil e com certeza lá em Betânia, onde você foi semeado pelo Senhor. Que Deus te abençoe lá, você, a sua igreja, abençoe você, a sua família, sua casa, e que a gente caminhe junto por bastante tempo, se Deus quiser. Amém. Então eu e o Kenner Terra conversamos aqui e eu espero que você tenha participado dessa conversa e que ela continue reverberando em você, porque eu tenho certeza que ela vai ficar reverberando em mim por um bom tempo ainda. Essa aqui foi mais uma conversa pastoral. Um beijo para todos e todas. Um beijo.